Estar abrindo comigo a sua Bíblia. Nós vamos ministrar uma palavra aqui. E esta palavra tem como base um texto do apóstolo Paulo, carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3. Então quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Tiago, se você conseguir dar um pouquinho de retorno aqui, um pouquinho só. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 3. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, do verso 1 ao verso 3. Eu quero que você acompanhe comigo. Diz assim o texto de Paulo: portanto, se já ressuscitastes, diga ressuscitastes, com Cristo, buscai as coisas que são de cima, diga de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai, diga pensai, nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida, diga escondida, com Cristo em Deus. Amém? Amém? Uns 3 tinha dito amém só, vou tentar mais uma vez. Essa palavra tem como título: onde está o seu pensamento? Não é? Se nós tivéssemos um raio-x ali naquela porta, sabe aqueles raios-x de companhia aérea que você passa dentro e ele tira um xerox do esqueleto da pessoa? Se nós tivéssemos um raio-x naquela porta ali, que pudesse avaliar, né, o que nós temos na nossa mente, o que nós temos no nosso pensamento, e quando você passasse por aquela porta, o que é que apareceria na imagem? Aonde está o seu pensamento? O que tem tomado o tempo da sua mente? O que é que tem tomado aí a ocupação do seu pensamento, a ocupação da sua mente? O que é que tem estado constantemente, tem tomado o seu tempo, a sua preocupação? Onde está o seu pensamento? O grande pregador Moody escreveu certa ocasião: o que um homem crê determina substancialmente como ele age. Então tudo aquilo que nós temos na nossa mente, tudo aquilo que nós temos no nosso pensamento, todas essas influências que nós recebemos, todas essas coisas vão determinar as nossas ações. Todas essas coisas, elas vão direcionar as nossas atitudes, todas essas coisas vão determinar a forma como nós agimos. O nosso corpo responde àquilo que está na nossa mente, o nosso corpo responde àquilo que está no nosso pensamento. Desde os tempos mais primórdios das ciências, da filosofia, todos os homens já compreendem isso e já entendem isso e já falam isso, que nós agimos, o nosso corpo vai agir conforme os nossos pensamentos. Nós somos essencialmente o resultado dos nossos pensamentos, aquilo que nós vivemos aqui, aquilo que nós experimentamos em ações, em atitudes, são coisas que são refletidas por aquilo que nós já temos na nossa mente. A nossa mente é o lugar do pensamento. A Bíblia chama a mente, muitas vezes, figurativamente, de coração. Muitas vezes você lê a Bíblia fala sobre coração, mas a Bíblia, quando está falando sobre o coração, ela não está falando sobre este músculo que é responsável por bombear sangue para que nós tenhamos vida. Não, a maioria das vezes quando a Bíblia fala sobre coração, ela usa o termo coração de uma forma figurada, de uma forma metafórica, para exemplificar a nossa mente, que é o lugar dos nossos pensamentos, que é o lugar das nossas emoções. Então nós precisamos entender que muitas das vezes, quando a Bíblia fala do coração, ela está falando da mente. A mente é o lugar das nossas emoções, a mente é o lugar dos nossos pensamentos, é onde ficam armazenadas todas essas influências que nós recebemos em todas as nossas vidas, em todos os momentos. Essas influências vão entrando pela nossa mente e são guardadas nesse lugar chamado mente, que é figurativamente, muitas vezes a Bíblia chama de coração. Interessante é que nós devemos cuidar com aquilo que nós temos na nossa mente. Nós devemos cuidar com as informações que nós colocamos na nossa mente.
Nós devemos cuidar com todas as influências que nós sofremos na nossa mente, porque a partir do momento que esta influência entra, ela determina o quê? As nossas ações, as nossas atitudes. O escritor do livro de Provérbios, muito sábio, um homem experimentado na vida, um homem que conhecia todas as seduções desse mundo, as seduções, as influências que seduzem nesse mundo. Esse escritor escreveu em Provérbios capítulo 4, verso 23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Olha o que esse homem está dizendo. Olha, eu sei que você guarda a sua propriedade, eu sei que você coloca um cadeado na sua porta, eu sei que você guarda o seu automóvel, eu sei que você guarda talvez a sua vida, você tem um plano de saúde para cuidar da sua saúde física, eu sei que você guarda o seu patrimônio, eu sei que você guarda o seu dinheiro, eu sei que existem correntes lá no cofre na sua casa, onde você guarda, né, os seus reais, os seus dólares, as suas joias, o seu ouro. Mas ele diz sobre tudo que você deve guardar, guarda o seu coração. É necessário que coloquemos sim um cadeado na porta da nossa casa para nos tornarmos seguros. Mas é necessário também que venhamos a guardar o nosso coração, para que o nosso coração não seja assaltado, não seja vilipendiado, não seja morada de pensamentos que vão se transformar em ações, e ações erradas e ações equivocadas, porque nós agimos conforme nós pensamos, nós agimos conforme aquilo que está aqui, nós agimos conforme aquilo que está na nossa mente. Todo grande erro, você sabe disso, começa aqui, né? Toda grande pisada na bola começa aqui. Então nós precisamos guardar com o que temos, aonde nós estamos colocando o nosso pensamento, porque aonde está o nosso pensamento, ele está recebendo influência. O lugar aonde está a nossa mente, ela está recebendo influência. E quais são as influências que têm entrado na sua mente? Quais são as influências que têm entrado no seu coração? Aonde está o seu pensamento? É a pergunta que você precisa refletir sobre ela nesta noite. Paulo escreve essa carta aos Colossenses, à igreja de Colossos. A igreja de Colossos era uma igreja que foi fundada na Ásia Menor, e Paulo então, estando preso na sua primeira prisão na cidade de Roma, Paulo estava numa prisão domiciliar, e Paulo escreve algumas cartas a algumas igrejas, e a finalidade dessas cartas era trazer ensinamento para as igrejas. E Paulo então recebe notícias a respeito da igreja de Colossos, ele recebe a notícia a respeito desse povo, e um homem chamado Epáfras, que era o pastor desta igreja, chega até Paulo, vai até Roma e conta para Paulo as notícias da cidade de Colossos, conta para Paulo as notícias daquilo que vinha acontecendo no meio do povo, no meio dos colossenses, no meio daquela igreja. E entre muitas notícias boas, este homem traz uma notícia para Paulo a respeito de alguns ensinamentos que estavam se disseminando no seio da igreja. Esse homem diz para Paulo que alguns pseudo-mestres estavam trazendo um ensinamento errado, alguns ensinamentos equivocados. Esses pseudo-mestres tinham feito um negócio que era uma fusão de misticismo, que era uma fusão de filosofia com uma fusão de cristianismo. Algo que lá no futuro viria a ser chamado de gnosticismo, no século II, no século III, mas isso já estava começando a aparecer no seio da igreja, no tempo ainda dos apóstolos, no tempo de Paulo. E esses pensamentos eram pensamentos equivocados, eram pensamentos humanistas, eram pensamentos que traziam uma realidade apontando para a terra, uma realidade apontando para o homem, para as coisas do homem, um pensamento antropocêntrico. E eles estavam então disseminando esse pensamento no seio da igreja, e o apóstolo Paulo então escreve essa carta aos Colossenses com o intuito do quê? De corrigir esse ensinamento errado, de corrigir esse ensinamento equivocado, porque esse ensinamento poderia ser influência na mente, no pensamento daquelas pessoas. E Paulo queria então que aquelas pessoas tivessem a influência correta. Paulo queria então que aquelas pessoas tivessem no seu coração o pensamento correto. Então quando você começa a ler essa carta aos Colossenses, é uma carta que não é muito longa, mas você começa a ver que Paulo começa a trazer ensinamentos. No capítulo 2, Paulo traz ali uma aula, uma cristologia, um ensino sobre Cristo, e Paulo fala a respeito de Jesus, Paulo fala quem é Jesus, Paulo traz ali os ensinamentos a respeito da obra de Jesus. Paulo começa então a fundamentar uma grande cristologia para aquela igreja, porque, querido, deixa eu dizer algo para você.
A primeira derrapada que se dá, quando se desenvolve uma heresia, é o equívoco, é um pensamento equivocado a respeito de quem é Jesus. Nós precisamos saber quem é Jesus, nós precisamos conhecer quem é Jesus, nós precisamos saber a respeito da obra de Jesus. E toda grande heresia tem um pensamento equivocado a respeito da pessoa de Jesus. Então Paulo começa ali a trazer um fundamento para aquela igreja. Paulo começa a dizer: olha, Jesus é Deus, Jesus não é um homem, mas Jesus é homem também. Como diz o credo, verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem. E Paulo começa então a desenvolver no capítulo 2, falando a respeito da obra de Jesus. Olha, a obra de Jesus, ela é completa, porque, queridos, nós precisamos entender isso. Ou Jesus é Deus, ou Jesus não é Deus, não existe meio termo. Ou a obra do Senhor é uma obra completa, ou a obra do Senhor não é uma obra completa, não existe meio termo. Ou a redenção na cruz do Calvário serviu para perdoar todos os meus pecados, todos os seus pecados, ou não serviu, não existe meio termo. Então nós precisamos entender a respeito de Cristo, é necessário fundamentarmos o nosso pensamento a respeito de Cristo. Então Paulo começa no capítulo 2 a trazer esse ensinamento, essa cristologia, e no capítulo 3, então Paulo começa agora a trazer uma direção a respeito da influência que aquela igreja deveria ter. Ele começa a falar: olha, vocês precisam tirar a influência de vocês, o pensamento de vocês deste mundo, destas coisas, e vocês precisam olhar para o céu. Vocês precisam tirar o pensamento de vocês desses ensinamentos, desses homens, dessas coisas do mundo, dessas coisas que aparecem. Vocês precisam tirar o pensamento de vocês disso, e vocês precisam olhar para o céu. Vocês precisam colocar o pensamento de vocês em Deus. Então Paulo contundentemente aponta onde deve estar o nosso pensamento, a fonte da nossa influência, nos lugares celestiais. O mundo que nós vivemos exerce uma grande influência na nossa vida, sempre foi. Nós somos o resultado do meio em que nós vivemos. Parte dos nossos valores, parte das nossas crenças, grande parte dos nossos valores, grande parte das nossas crenças, elas vêm do meio que nós vivemos. Nós recebemos essas influências externas, das amizades, do trabalho, dos amigos, enfim, de onde nós vivemos, e essas influências entram na nossa vida, essas influências entram na nossa mente, e essas influências acabam estabelecendo para nós algumas verdades que muitas vezes não são verdades conforme a Bíblia diz, mas nós recebemos isso. E a partir do momento em que o mundo se conectou, mais ainda, porque hoje, para uma pessoa ser influenciada, ela não precisa sair para a porta de casa, basta pegar o celular, dedinho para cima, e está vindo informação, está vindo informação, está vindo informação, está vindo influência, está vindo pensamento, está vindo valores. E a questão, querido, é que o mundo tem tentado nos influenciar, o mundo tem tentado trazer valores para nós, que são valores que são diferentes dos valores da palavra de Deus. E a todo momento o mundo tem tentado dizer para você como é o padrão de casamento do mundo, e ele tenta dizer para você que isso é correto, que isso é certo, mas a Bíblia diz que não é. A todo momento o mundo tenta trazer um padrão de vida para você, dizendo: não, você tem que viver assim, mas a Bíblia diz: não é assim. Então nós estamos sofrendo essas influências do mundo a todo momento, e hoje mais ainda, quando ligamos a nossa televisão, quando nós acessamos a internet, isso tudo entra para dentro da nossa casa, isso tudo está influenciando a minha vida, a sua vida, os nossos filhos. E a questão que Paulo está dizendo: ei, para um pouco, analisa quais são as influências que você está recebendo, analisa quais são os valores que vocês estão recebendo. Paulo diz: ei, precisa parar, você precisa fazer uma análise, porque o que é certo e o que é errado continua sendo aquilo que está na Bíblia, não mudou. E Paulo então traz uma correção para a igreja de Colossenses, e essa correção para a igreja de Colossenses serve para os nossos dias, e nunca foi tão necessária a mensagem de Paulo como é para os nossos dias. E algumas coisas nós percebemos. A primeira coisa está no verso 1, e eu quero compartilhar com vocês. A salvação muda a fonte de domínio e influência da nossa mente. Então veja, a salvação muda a fonte de domínio e influência da nossa mente. Veja o que Paulo diz: portanto, diga se,
se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado, à destra de Deus, à destra de Deus. Quando nós ainda não tínhamos recebido a Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós vivíamos sob as influências do mundo, nós desejávamos as coisas que todas as pessoas desejavam, nós tínhamos valores iguais aos valores de todo mundo, nós queríamos ser igual todo mundo é, nós queríamos estar antenados com as coisas, nós queríamos viver como todo mundo vive. Mas Paulo está dizendo, ser é condicional, e isso nos traz ali uma responsabilidade muito grande. Ele está dizendo, se vocês já ressuscitaram com Cristo, vocês têm que buscar as coisas que são de cima. Se vocês já ressuscitaram com Cristo, se a salvação já operou na sua vida, se a salvação já trouxe redenção a você, se a salvação já regenerou você. O que é o regenerar? Você morreu para o mundo, você morreu e você ressuscitou em Cristo. Isso é o regenerar. Doutrina básica, fundamento da nossa fé, regeneração. Nós morremos e nós nascemos de novo. Então Paulo está dizendo, se você ressuscitou, se você nasceu de novo, você tem que buscar as coisas do alto. Então, queridos, eu chego a olhar para esse versículo e chego a pensar que buscar as coisas do alto testificam a respeito da nossa regeneração. Significa que se eu não busco as coisas do alto, talvez eu ainda não tenha sido regenerado, talvez eu ainda não ressuscitei, talvez eu ainda não morri. Porque se eu morri para esse mundo, diz Paulo. Eu morri para esse mundo, diz o apóstolo Paulo. Ele diz, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Eu morri para este mundo, diz a Bíblia, mas eu ressuscitei, e eu não ressuscitei para este mundo novamente. Ele está dizendo, eu ressuscitei para desejar, para buscar as coisas que são do alto. A questão, me parece que às vezes tem muito crente que morreu, mas tem muito crente que está andando que nem um zumbi, né? São os crentes The Walking Dead. Morreram para o mundo, mas ainda não quiseram deixar de caminhar, de andar, de viver neste mundo. E Paulo coloca em xeque a nossa regeneração. Paulo coloca em xeque esse processo de morrer e ressuscitar, quando ele diz, olha, se você morreu e se você ressuscitou, você já não está mais ligado nessas coisas aqui do mundo, você está buscando as coisas que são do alto. Porque o processo de uma nova vida em Cristo é esse processo. Nós morremos para essas coisas, nós morremos para esse mundo. Nós vivemos aqui, mas nós não somos daqui. Nós somos embaixadores de uma outra pátria, nós somos embaixadores de um outro mundo. Nós somos verdadeiramente uns ETs nesse lugar, nessa terra. Mas nós não somos daqui porque nós morremos para essa vida, nós morremos para esses valores, nós morremos para isso tudo e nós ressuscitamos como cidadãos dos céus. Não somos mais aqui, somos cidadãos dos céus. A nossa pátria não é aqui. É necessário que nós tenhamos uma consciência disso. Nós não somos daqui, a nossa pátria não é daqui. E ele diz, então, se vocês morreram, se vocês ressuscitaram, vocês têm que buscar as coisas que são de cima. Só busca as coisas desse mundo quem ainda não morreu e quem ainda não ressuscitou. Então precisa haver um processo. Você precisa entender que cristianismo, que ser cristão não é uma opção por uma religião, querido. Você precisa entender isso. Ser cristão não é apenas uma opção por uma religião, mas ser cristão é uma disposição no nosso coração de morrer. Paulo diz, nós somos entregues à morte todos os dias e como ovelha muda para o matadouro. Seguindo o exemplo de Jesus que morreu na cruz do Calvário, o exemplo, nós morremos e nós nascemos de novo, nós ressuscitamos novamente. Nós ressuscitamos novamente. E quando ressuscitamos novamente, nós ressuscitamos com uma nova nacionalidade, com uma nova naturalidade. Não somos mais daqui, não desejamos mais as coisas desse mundo, desejamos o céu. Paulo está dizendo que o nosso referencial mudou.
Paulo está dizendo que, ei, o referencial de vocês mudou, o objetivo de vocês mudou, vocês têm outro referencial de vida agora. E eu ouso dizer que o nosso referencial testifica a respeito da nossa regeneração. E aí, querido, você tem que olhar para você, olhar para o lugar onde está o seu pensamento, olhar para o lugar que ocupa a sua mente, olhar para o lugar que ocupa toda a sua disposição de vida e perguntar: o meu pensamento está ocupado com as coisas do céu, ou o meu pensamento está ocupado com as coisas dessa vida? Eu preciso te dizer, cristianismo não é um lugar, igreja não é um lugar para você vir resolver teus problemas, ainda que Jesus muda a nossa vida, muda casamento, Jesus restaura casamento, Jesus restaura a vida de filhos, Jesus restaura a vida financeira das pessoas. Nós cremos nisso, porque temos testificado na vida de muitas pessoas aqui. Mas a opção pelo cristianismo é a opção de morrer para esse mundo. Ainda que todas essas coisas, eu esteja vivendo todas essas realidades, e eu preciso viver porque eu ainda estou aqui, né? Jesus faz uma oração pelos discípulos, fala: Pai, eu não peço que os tires desse mundo. Nós estamos aqui, nós estamos vivendo aqui, nós vamos no banco, nós temos carro para dirigir, nós consertamos o carro quando o carro quebra, nós temos várias coisas para fazer, nós temos compromissos aqui, mas querido, nós não somos daqui, nós não somos daqui, nós não somos dessa pátria, entenda isso, nós não somos desse mundo, esse mundo não pode ocupar o primeiro lugar na nossa vida, este mundo não pode ocupar o primeiro lugar na nossa mente. Paulo coloca um C, e esse ser é um problema para mim e para você, porque se a nossa vida não está ocupada com as coisas do alto, esse ser coloca em xeque a nossa ressurreição. Se já ressuscitastes com Cristo, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são do alto. A segunda coisa que nós aprendemos: a salvação muda. Eu falei a primeira coisa, a salvação muda o foco, né? A salvação muda o domínio e influência da nossa mente, ou seja, ela aponta para um outro lugar, ela aponta para cima. E a salvação muda também o objetivo do nosso pensamento. O que Paulo está dizendo? Se você não tem apenas um lugar diferente para colocar o seu pensamento, você precisa se conectar nesse lugar, você precisa estar nesse lugar. Porque Paulo poderia apenas apontar: olha, a partir de agora você ressuscitou com Cristo e você tem lá, né, um lugar. Mas além de apontar este lugar, ele diz: olha, de uma forma imperativa, ou seja, ele está dizendo: faça isso. Só que ele diz: pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. Aonde está o seu pensamento? Novamente, seu pensamento está lá em cima, ou seu pensamento está nessa terra? Aonde está? Aonde está o seu pensamento? Eu arrisco dizer que muitos cristãos nos dias de hoje, muitas pessoas que se denominam cristãos, pouco pensam em Deus, pouco pensam em Jesus. Para muitas pessoas a fé, a religião, ela acontece quando passam daquela porta para dentro. Parece que Deus só está aqui. Para muitas pessoas Deus habita um lugar, Deus habita algumas paredes, Deus está dentro de um prédio, e isso é um erro, é um equívoco. Pelo contrário, o apóstolo Pedro diz, falando em nome do Senhor, ele diz: eu jamais habitarei templo feito pelas mãos de homens. Deus não está num lugar. Mas tem gente ainda que acha que o Deus que ocupa o pensamento dele é só o Deus daqui. Então a relação dele com Deus é uma relação de domingo, das 18 horas, quando ele ainda chega às 18, porque às vezes ele chega às 18h10, 18h15, alguns 18h45, quase no apelo. Saiu dali, esqueceu Deus. Agora eu volto para a minha vida normal, eu volto para os meus amigos normal, eu volto para as minhas velhas influências normais, eu volto para todos aqueles valores do mundo normalmente, eu volto a viver aquela vida que todo mundo vive. Quase não há diferença da vida dele para a vida do mundo. Ou seja, esse é uma pessoa que não se conectou em Deus, ou se conectou é só durante o domingo. É a conexão de escada, né?
Quem é antigo lembra da conexão de escada. Ficava lá, meia-noite, se era mais barato, você pagava uma vez só, e as pessoas ficavam até meia-noite acordadas. Olha, eu vou te mandar um e-mail, mas você tem que ser 00:01. Conectava. Ou quando não podia ser meia-noite, que era muito caro, conectava de dia, mas conectava e já desconectava. Tem gente ainda que vive uma conexão com Deus que é a conexão de escada. Conecta domingo 18 horas, tá, conectei em Deus, e aqui levanta a mão e chora, né? E canta, e ouve mensagem, saiu daqui, desconecta. Parece que Deus ficou ali, onde está o Alessandro, né? Deus ficou ali dando tchau para a pessoa, e a pessoa sai viver uma vida afastada de Deus, longe dos valores de Deus, longe das coisas dos céus, longe daquilo que Deus tem para nós, longe de um padrão de vida que Deus tem para nós. Querido, se você nasceu de novo, deixa eu te dizer algo. Se você nasceu de novo, você é a habitação de Deus. Deus não fica ali, Ele vai com você aonde você vai. Até nos momentos que nós estamos pecando, Deus não sai da gente para a gente pecar, Ele está conosco, diz o texto bíblico. O apóstolo Paulo fala, olha, Deus não habita essas paredes, mas Deus habita, Deus falando a respeito do templo que Ele habita, Ele diz, vós sois templo, santuário de Deus, morada do Espírito Santo, o Espírito Santo habita você. E ainda que muitas vezes você pouco se conecte com Deus, Deus está aí dentro de você, esperando sempre, assim como o pai de um filho pródigo que espera a todo momento, um filho que deseja ter intimidade, deseja pensar no Senhor, pensar nas coisas que são de cima, pensar nas coisas que são de Deus. Aonde está o seu pensamento? Então Paulo fala, nós temos um outro referencial, nós temos um outro lugar para pensar. Mas ele diz também de uma forma imperativa, vocês nasceram de novo, vocês precisam se conectar. E não é mais conexão de escada, é conexão 5G. É Deus a todo momento, é Deus a toda hora, é Deus 24 horas por dia. Onde você está, Deus está com você. No seu trabalho, Deus está com você. Quando você sai por essas portas, Deus sai junto com você. Quantos por cento do seu pensamento Deus ocupa? Quantos por cento do seu pensamento é ocupado por Deus? Quantos por cento? Será que nós vivemos efetivamente como pessoas que não são daqui, que são do céu, que são cidadãos do céu, que são de outra pátria, que compreende isso? Olha, eu não sou daqui, eu sou de um outro lugar, essa vida não tem muito valor para mim, essas coisas aqui, eu até sou obrigado a estar aqui, eu até sou obrigado a viver nas coisas aqui, eu até sou obrigado a trabalhar, eu sou obrigado a me relacionar, mas a minha vida não está aqui, o meu coração não está aqui, o meu desejo não está aqui. Eu até trabalho, eu tenho coisas, eu até administro as coisas, mas a minha alegria, o desejo do meu coração, eu ando pensando no céu, eu ando pensando na glória de Deus, eu ando pensando em Deus, eu ando pensando naquilo que o Senhor tem para mim, eu ando pensando naquilo que o Senhor tem para a sua igreja, eu ando pensando no reino de Deus, porque eu não sou dessa pátria, o meu pensamento não está aqui. Os poetas sempre falaram daquelas pessoas que vivem em outra pátria. Os poetas, nas suas poesias, muitos hinos, muitas poesias são escritas a respeito de homens que vivem longe das suas pátrias. E homens que vivem longe da sua pátria são homens que sonham com a sua pátria, são homens que desejam voltar para a sua terra, são homens que desejam voltar para aquele lugar de onde eles foram gerados. E se nós fomos gerados em Deus, querido, há uma necessidade grande, grande na nossa vida, que nós desejemos estar com esse Deus, que nós sonhemos estar com esse Deus, que nós pensemos nesse Deus, que nós pensemos nesse lugar, que nós pensemos nessa pátria. Eu não entendo que tipo de cristianismo é esse da terra. Eu não entendo que tipo de cristianismo é esse que é ocupado com coisas daqui. Eu não entendo que tipo de cristianismo é esse que as pessoas quase esqueceram do céu. Nós precisamos voltar a pensar no céu. Nós precisamos voltar a ter saudades do céu. Às vezes eu tenho uma saudade do céu. Eu nunca fui no céu, mas eu não sei, talvez em algum momento da eternidade, né? Alguns teólogos falam da geração da alma na eternidade. Eu não sei,
Eu não sei explicar isso. Ainda que eu estude a teologia, ainda que eu ensine, eu não sei explicar isso. Mas às vezes me dá uma saudade do céu. Em alguns momentos da minha vida eu me pego me sentindo um negócio no meu coração, aquele sentimento de saudade. Sabe aquela saudade de Deus, aquela saudade das coisas de Deus? E aí eu entendo muitas vezes o sentimento daquele que vive longe da sua pátria. Eu entendo, por exemplo, aqueles textos que a Bíblia mostra dos refugiados, aquelas pessoas que foram tiradas de Jerusalém, foram levadas para a Babilônia. E o Salmo fala sobre isso, né? Que os babilônicos pediam: cante uma música de Jerusalém. E ele responde: como nós poderíamos cantar um cântico de alegria, estando longe da nossa pátria? A questão é: você deseja o céu verdadeiramente? Você deseja verdadeiramente as coisas de Deus? Você deseja verdadeiramente estar com Deus? O céu deve ser uma realidade, mais do que um escrito, mas o céu deve ser uma realidade que você anseia. Deve ser aquela pátria que você deseja estar. Como dizia a canção: da linda pátria estou, bem longe, cansado estou. Eu tenho de Jesus saudade. Quando é que eu vou? Será que você sente saudade do céu? Será que você sente saudade das coisas de Deus? Será que a sua mente é ocupada por pensamentos a respeito do céu? O apóstolo Paulo está dizendo: olha, vocês têm um novo referencial. O lugar de influência da sua mente mudou. O lugar de influência do seu pensamento mudou. Mas não apenas isso, você precisa se conectar lá, você precisa buscá-la, você precisa estar ligado lá. E a terceira coisa que nós aprendemos é que nós morremos para este mundo, para estas influências, e nós devemos nos refugiar em Cristo. O verso 3 diz: porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Nós não devemos apenas ter uma nova fonte de pensamento, não apenas nós devemos nos conectar nessa nova fonte de pensamento, mas nós devemos romper com qualquer vínculo que nos ligue a essa terra, com esses valores, com essas coisas. Há uma necessidade de romper, é isso que Paulo está dizendo aí: vocês estão mortos. Morto não anda, morto não deseja. Nós estamos mortos, diz o apóstolo Paulo, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo Jesus. Nós não estamos, ainda que nós estejamos nesse mundo, a nossa vida, ele diz, está escondida em Cristo. Escondido por quê? Porque nós não recebemos essas influências, esses valores mundanos, essas coisas desse mundo não servem para nós. A alegria que esse mundo oferece não serve para nós. A festa que esse mundo oferece não serve para nós. As seduções que esse mundo oferece não servem para nós. A vida que este mundo oferece não serve para nós. Ele diz: vocês estão escondidos em Cristo e vocês estão mortos para essas coisas. A questão é que quando a gente se pega, às vezes desejando as coisas, essa ganância por ter, por possuir, esse desejo pelas seduções todas desse mundo, a gente começa a questionar: será que realmente eu morri? Será que realmente estamos mortos? E Paulo está dizendo então: olha, vocês têm uma nova influência, vocês devem se conectar nessa nova influência, e vocês devem se desligar de tudo aquilo que não é de Deus, de tudo aquilo que não é o céu. Porque, querido, não tem nada aqui para crente, não tem nada para um crente nessa vida, não tem nada. Paulo fala ainda um texto muito interessante que está em Efésios capítulo 2, do verso 1 ao verso 6, ele diz assim, ó: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por naturezas filhos da ira, como os outros também. Aí ele diz: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia,
pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou, nós ressuscitamos justamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. O Senhor nos tirou desse mundo para nos assentar em lugares celestiais, mas tem gente que ainda desce dos lugares celestiais para dar uma voltinha nesse mundo. Aonde está o seu pensamento? Aonde está o seu pensamento? O que é que ocupa a sua mente? Aonde está? Porque aonde está o seu pensamento é a influência que você está recebendo. Nós morremos para este mundo. Diz o apóstolo Paulo, nós estamos escondidos em Cristo, e nós morremos para tudo, para o pecado, nós morremos para esse padrão mundano, nós morremos para esse estilo de vida. Não dá para dizer que é crente e gosta de um estilo de vida do mundo, não dá para dizer que é crente e gosta das coisas do mundo, não dá para dizer que é crente, mas eu sou crente, mas eu acho que não tem nada a ver, eu acho que não tem nada a ver. Não dá, querido, não dá. E sabe o que eu fico pensando, querido? Eu fico pensando que nós estamos vivendo dias tão complicados. Nós estamos vivendo dias que, para qualquer pessoa que tem intimidade com Deus, intimidade com o Espírito Santo de Deus, consegue perceber que talvez estejamos vivendo os últimos dias da igreja na face dessa terra. E a pergunta é: se Jesus voltar hoje, aonde está o seu pensamento? Aonde está o seu pensamento? O que é que tem tomado o tempo da sua vida? O que é que tem tomado o tempo do seu coração? Eu falei de manhã, muitas pessoas entraram por essas portas e passaram a frequentar essa igreja, vivem aqui, adoram a Deus aqui conosco. Mas deixa eu te dizer algo, não se assuste. Não se assuste que eu vou te dizer, porque eu vou te dizer uma realidade. Um dia, segundo a Bíblia Sagrada, uma trombeta vai soar. E aqueles que são salvos, somente esses, ouvirão o ressoar dessa trombeta. A Bíblia diz que aqueles que já morreram, a igreja triunfante, a igreja que já triunfou, aqueles que já morreram com Cristo, que já estão assentados com o Senhor, já estão nos lugares celestiais com o Senhor. O apóstolo Paulo fala em Tessalonicenses que eles voltarão aos seus corpos, a terra dará os seus mortos, os mares dará os seus mortos, as moléculas dessas pessoas, o DNA dessas pessoas vai se juntar, Deus vai juntar, a pessoa vai voltar no seu corpo, e eles subirão, esse corpo primeiro, antes de nós, serão arrebatados. Mas Paulo diz: e nós sucederemos então, e nós seremos levados às nuvens, ao soar de uma trombeta. Mas sabe o que me assusta, querido? Sabe o que me deixa por demais preocupado? É que talvez nesse dia muitas pessoas venham bater nessas portas aqui, desesperadas. Cadê as pessoas? Cadê a igreja? Cadê os crentes? Aonde estão aquelas pessoas? Talvez muitos dos que entram aqui, dos que frequentam aqui, muitos dos que vêm aqui, muitos daqueles que levantam as suas mãos aqui, muitos daqueles que até fazem uma oração aqui, talvez nesse dia ainda baterão nessas portas, procurando a igreja, mas a igreja não mais estará aqui. Sabe por quê? Porque muitos dos que estão aqui ainda estão conectados com as coisas desse mundo. E Paulo diz: se já ressuscitastes com Cristo, o pensamento de vocês está no alto. O pensamento de vocês não está nessa vida, o pensamento de vocês não está nessas coisas, o pensamento de vocês não está buscando saciar a alma de vocês. Se vocês já ressuscitaram com Cristo, vocês estão ansiando esse dia, vocês estão pensando neste dia, vocês estão cantando sobre esse dia, vocês estão desejando esse dia, o dia que as trombetas soarão. A pergunta é: se Jesus voltar hoje, aonde está o seu pensamento? Aonde está? Paulo nos desafia a refletirmos sobre isso, Paulo nos desafia a pensarmos sobre isso.
Paulo nos desafia a olhar para nós mesmos, olhar para dentro de nós. E sabe o que a Bíblia fala? A Bíblia diz que muitos dos que caminham conosco vão ficar. E se esse texto não te traz um temor, ele me traz um temor muito grande. Porque ele diz assim: muitos dirão, eu preguei em teu nome, eu orei em teu nome, eu até expulsei demônio em teu nome, eu curei pessoas em teu nome, eu fiz coisas em teu nome, eu servi em teu nome, no dia da escala eu estava lá em teu nome, no dia do culto eu até ajudava em teu nome, eu até participei do louvor em teu nome, eu fui líder do coral em teu nome, eu fui diácono em teu nome, eu fui pastor em teu nome. Sabe o que Jesus diz? Olha, apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Porque o que define o que sobe é aquele que tem o pensamento lá em cima. O pensamento tem peso, querido. O pensamento pesa. O coração na terra pesa. E o coração que está na terra pesa tanto que talvez impeça algumas pessoas de subirem. A pergunta para você nessa noite: aonde está o teu pensamento? Feche os seus olhos, feche os seus olhos, feche os seus olhos. E eu queria te fazer um desafio. Feche os seus olhos aí onde você está. O Senhor, Ele traz essa mensagem para nos desafiar nessa noite, para nos desafiar. A melhor coisa que nós podemos fazer pela nossa vida, presta atenção em mim aqui, presta atenção. A melhor coisa que nós podemos fazer pela nossa vida, por nós mesmos, é viver uma vida no Senhor Jesus. Nós precisamos receber a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Não apenas nós precisamos receber a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, além de receber a Jesus como Salvador da nossa vida, nós precisamos viver uma vida conforme o nosso Salvador. Mas nessa noite eu queria te fazer um desafio. Talvez você esteja sentado aí, você veio assistir esse culto, e eu queria te fazer um desafio. O primeiro desafio, eu quero fazer 2 desafios, mas o primeiro desafio é perguntar para você: você já confessou Jesus como Salvador da sua vida? Em algum momento da sua vida você disse assim: Jesus, eu quero receber o Senhor como meu Salvador, porque a Bíblia diz que se com tua boca confessares, há uma necessidade de nós confessarmos: eu desejo receber. Eu não estou falando de receber uma religião, porque talvez você me diga: pastor, eu já tenho uma religião. E eu não estou falando de você receber uma religião. A pergunta que eu estou fazendo para você nessa noite: você já confessou Jesus como Salvador da sua vida? Você já disse: Jesus, entra na minha vida, se torna Senhor da minha vida? Então o primeiro desafio, o primeiro convite que eu quero fazer nessa noite, eu quero perguntar se existe alguém aqui nessa noite que ainda não fez essa confissão de fé, que ainda não disse: eu quero receber Jesus como Salvador da minha vida, e que você deseja fazer isso nessa noite. Se existe alguém que deseja receber Jesus como Salvador da sua vida, eu quero orar por você. E a única coisa que você precisa fazer é dar um sinal com a sua mão, dizer: eu quero receber essa oração. Eu quero receber essa oração. Existe alguém? Deus te abençoe, querida. Existe alguém aqui que quer receber o Senhor? Deus te abençoe, querida. Deus te abençoe. Existe alguém que quer receber Jesus como Salvador da sua vida? Existe alguém que quer receber? Deus te abençoe, querida. Existe alguém que quer receber o Senhor Jesus? Existe alguém mais aí em cima que deseja receber o Senhor como Salvador da sua vida? Existe alguém aqui mais que talvez o Espírito Santo esteja falando ao seu coração, e você sabe que você não pode sair desse lugar nessa noite sem fazer uma aliança com Deus, sem fazer uma aliança com o Senhor Jesus. Então, se você deseja receber Jesus como Salvador da sua vida, se você deseja confessar nessa noite e dizer: eu quero o Senhor como meu Salvador, se você deseja fazer isso, dá um sinal com a sua mão. Alguém mais deseja? Alguém mais? Então, você que deu o sinal, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Você que levantou a sua mão, eu quero te fazer esse desafio. Preste atenção. Todos que estão aqui um dia aceitaram esse desafio. Todos nós que estamos aqui um dia passamos por esse mesmo processo. Então você que levantou a sua mão, eu quero te desafiar a sair do seu lugar agora e vir aqui. Eu quero orar por você. Sai, você já levantou a sua mão, você já disse: eu quero. Então sai do seu lugar agora e vem aqui à frente, que nós queremos orar por você, nós queremos orar pela sua vida, porque hoje você nasce de novo, hoje você morre, você nasce uma nova criatura, você ressuscita em Cristo Jesus. Vem aqui que nós queremos orar por você.
Você que levantou a sua mão, vem aqui à frente. Nós queremos orar por você. O intercessor vai estar orando com você. E o segundo desafio que eu quero fazer é você que entende que essa mensagem tem a ver com você. O segundo desafio que eu quero fazer é para você que entende que você precisa mudar a sua prática de vida. Você precisa se desligar das coisas do mundo. Você já recebeu Jesus como Salvador. Você já aceitou Jesus, mas você ainda está ligado nas coisas do mundo. E você quer nessa noite romper com esse ciclo. Você quer romper com essa vida mundana. Você quer romper com as seduções, com tudo aquilo que tem atrapalhado a sua vida. Então, se você deseja, vamos ficar de pé. Igreja, fique de pé agora. Se você entende que essa mensagem que foi pregada hoje tem a ver com você, e se o Espírito Santo de Deus está falando com você, eu desafio você também a vir aqui à frente, que nós queremos orar por você. Os intercessores vão orar por você. Você não pode sair daqui nessa noite. Você não pode sair daqui. Venha rapidamente, nós não vamos demorar nesse apelo. Venha. Mas olha, você não pode sair daqui desta noite sem tomar uma decisão de viver um cristianismo verdadeiro, de viver uma vida com Deus de verdade, de viver uma prática de vida com Deus, se livrando de todas as coisas desse mundo, se livrando de todas as influências desse mundo. Olha, o Espírito Santo está falando com você. Deus está te chamando para um novo compromisso. Deus está te chamando para uma nova aliança. Deus quer renovar a sua aliança. Deus quer renovar aquela aliança que Ele fez com você. Venha, venha, o Senhor está te chamando. Venha rapidamente. O Senhor está te chamando. O Espírito Santo está falando ao seu coração. O Espírito Santo está falando ao seu coração. Venha, venha que nós queremos orar por você. É hoje o dia que você toma uma posição com Deus, de andar conforme a vontade do Senhor, conforme o desejo do Senhor, de assumir o compromisso, de viver segundo o padrão de Deus, segundo o coração de Deus.